Olá, gente. Já foi. A conexão não está muito boa. Então, eu não sei se é por causa dessa chuva, desses ventos que aconteceu, então a conexão não tá muito boa. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a nossa live como prometido de fato, né? Que é a psicanálise nas pra não ter problema, porque já apareceu aqui pra mim problema na conexão. Então, tá complicado de fato. Então, vamos direto aos assuntos aqui de importância, para que eu consiga, né, trazer todos os conteúdos exclusivos das quais eu não posto aqui nas minhas redes, mas sim, são conteúdos exclusivos da atuação, da abordagem psicanalítica dentro do ambiente corporativo, né? O quanto é importante, o quanto é totalmente viável entrarmos no ambiente corporativo, levar a saúde mental, gerar o bem-estar e ao mesmo tempo alavancar os resultados para esses empresários. Então dá pra gente fazer tudo isso, tá? Então esse grupo ele foi direcionado para isso, para profissionais da área da psicanálise. Gente, acho que tava pausado aqui, né? A conexão não tá muito boa, mas vamos lá. Vamos seguir então com os pontos aqui que vocês me perguntaram. Outro ponto aqui também que eu quero ressaltar que estou trazendo a vocês pontos da qual, assim, antes de abrir essa live, no grupo em específico, e aqui nos stories, deixei claro que me tragam as perguntas das quais vocês profissionais têm maior dúvida, e aí em cima dessas dúvidas, né, eu trago as pautas. Então eu fiz ali uma análise das dúvidas mais recorrentes e trouxe para vocês em forma de conhecimento para que vocês consigam se desenvolver, ok? Profissionais da área clínica dentro do ambiente corporativo. Então vamos lá. O que é a psicanálise nas empresas? O que é a psicanálise nas empresas? Nada mais é do que transformar os comportamentos organizacionais através do comportamento, melhor, da compreensão profunda do inconsciente corporativo. Então, gente, a gente tem que ter muito claro na nossa mente que, assim, aonde tem pessoas, tem espaço para nós que cuidamos de pessoas estar. Então, não existe isso. Se a empresa só tem máquina é uma questão. Agora, se tem pessoas, por que aonde tem pessoas não tem espaço para nós profissionais da saúde mental estarmos atuando? Isso é uma grande estigma e um grande fator limitante aí, inclusive de próprios profissionais. Então isso não existe, ok? Ainda mais quando a gente traz diagnósticos de burnout. E o burnout a gente sabe que é um diagnóstico que é literalmente 100% do ambiente ocupacional. Ocupacional, a gente está falando do ambiente de trabalho. Então, se ali adoece, porque também a gente não pode trazer um bem-estar para que isso não aconteça, não traga esse malefício psíquico para o profissional, automaticamente não gera um absenteísmo na empresa e também nenhum processo trabalhista futuramente. Então você consegue entender como a gente consegue mitigar, né? Como a gente consegue aí trazer diversas soluções, não só para o profissional, como profissional e indivíduo, para a saúde psicológica dele e performando ele como melhor profissional, como para a empresa em relação ao processo, blindagem de processo trabalhista, absenteísmo, retenção de talento, porque às vezes esse profissional, normalmente quem a gente usa o termo burnoutado, esse profissional que ele é burnoutado, que a gente diz, é um profissional que ele é muito comprometido com o que ele faz. Então ele chama para si uma sobrecarga. E aí ele chega nessa questão de exaustão psíquica. Então, é um bom talento. Então, se a gente tem um programa, uma campanha dentro da empresa, a gente já consegue mitigar esses problemas, tá? Então eu trouxe só esse ponto aqui para vocês, esse cenário, para vocês entenderem de uma forma mais analógica, né? Como que é essa atuação da psicanálise dentro das empresas. Então, só nesse simples exemplo, a gente está dizendo, eu estou explicando para vocês como a gente pode tratar a saúde mental dentro do ambiente corporativo, ou seja, inibir, né? Mitigar diagnósticos diminuir o índice de diagnóstico de burnout dentro da empresa, gerando bem-estar, trazendo realização profissional para
esse trabalhador, enfim, colaborador, e ao mesmo tempo não trazendo um turnover, um absenteísmo e retenção de talento para a empresa, além de questões de processos trabalhistas jurídicos, essa blindagem. Então, olha como o nosso trabalho, a nossa atuação dentro do ambiente corporativo, ela é muito importante, né? Ela é importante no ponto que ela abrange de ponta a ponta. Então, o que é a psicanálise nas empresas? É exatamente o que eu acabei de falar para vocês. São essas intervenções da qual a gente faz de forma estratégica para transformar essas dinâmicas, né, essas movimentações internas ali, né, e trazendo saúde mental, alinhamento e performance, tá bom? Então vamos já pro ponto que eu coloquei aqui para vocês. Outro ponto que eu trago que a gente faz é a compreensão de padrões do inconsciente que moldam relações do todo deste corporativo. Então, essas relações, porque muitas das pessoas falam assim, mas a psicanálise, Larissa, ela é a comunicação, ela é a fala e a escuta, ela se resume na fala e na escuta, exatamente. Entre o que ele fala com o jeito, com a questão do inconsciente dele, que a gente capta, além da junção ali da captação daquela linguagem não verbal. Então, ou seja, a linguagem não verbal que é a questão comportamental. Nosso foco com a escuta, né? A fala do analisando e a gente com nossa escuta técnica. Porém, a gente sabe que esses outros pontos, eles agregam sim como um fator positivo e nos trazem sim insights para que a gente consiga elaborar um diagnóstico cada vez mais assertivo. Isso dentro da empresa não é diferente. Quando nós estamos ali fazendo plantão de terapia, né, para esses profissionais, existem empresas que ela me contrata para que todos os funcionários dela tenham uma vez por mês esse suporte presencial. E por que eu menciono presencial? Porque o presencial tem os estímulos do ambiente para analisar também, isso não foge da nossa análise, né? Então, por mais que eu tô numa sala ali, tudo dentro dos conformes éticos para atender, para ter uma sessão de análise com aqueles profissionais, na transição entre uma pessoa e outra entrar na sala, eu como profissional, aplicando o método da Ferrari Psique, além de atender ali, quando eu também faço alguns times entre um atendimento ou outro, e eu estou andando pelos departamentos, pelos ambientes da empresa, entre um lugar e outro, eu consigo ver além o inconsciente do ambiente, além de acessar o inconsciente daquele analisando dentro da sessão de análise. Então, por isso da importância de ter profissionais capacitados, e quando eu falo capacitados é ter o conhecimento clínico que nós temos, porém adaptados ao ambiente corporativo. Uma coisa é eu atender no meu consultório ou de forma online, fazer minhas sessões de análise dentro do que a gente aprendeu ali da faculdade, do nosso curso de formação. Outra coisa é eu aplicar a mesma ética clínica dentro do ambiente corporativo. Vocês vão encontrar muitas dificuldades. A primeira dificuldade é para acessar o ambiente corporativo, isso é fato. E as demais, eu já considero que é o quê? É como aplicar o seu conhecimento clínico em um ambiente corporativo, onde você tá aplicando num modelo clínico, ao mesmo tempo tem um monte de gente acontecendo diversas outras coisas, e você tem que captar todos esses estímulos, essas informações. Mas isso é possível? É possível. E é por isso que eu criei o método da Ferrari Psique, né? Porque antes de eu me tornar psicanalista, ter cursado a psicologia e muitos outros cursos da qual eu tenho, enfim, estudado, eu vim do ambiente corporativo, como já mencionei, do mercado financeiro, da qual eu via muita pressão, cenários caóticos, enfim. E quando você começa a entender que a gente que tem esse viés para pessoas e começa a entender que a saúde mental, ela não só traz a saúde mental e o bem-estar para o indivíduo em si, mas quando a gente trata o indivíduo como pessoa, por consequência ele influencia numa melhor performance como profissional e influencia em melhores resultados das empresas, você fala, então eu já entendi que eu trato além do indivíduo. E quando eu trato bem o indivíduo e sei aplicar o método certo no ambiente certo, eu consigo tratar o todo.
Então, essa é a sacada, essa é a ideia. Então, isso já acontece, ok? Então, o que é a psicanálise nas empresas? Acho que aqui eu já expliquei, dei diversos exemplos para vocês do que é a psicanálise nas empresas. E por que a psicanálise? Porque é a abordagem psicanalítica. E por que a abordagem psicanalítica? Porque, gente, os problemas das empresas, a gente transfere o nome problemas, que é o termo corporativo, certo? E a gente transfere e transforma isso como sintomas. Então, quando você vê um problema na empresa, você tá entendendo, eu tenho um sintoma para ser tratado nesse ambiente. Esse ambiente, esses estímulos negativos são sintomas, podem gerar sintomas e adoecer essa equipe e assim não ter produção. Entende? Então, quando a gente entende que o nosso trabalho, ele pega de ponta a ponta, porque a psicanálise é isso. A gente fala, aqui é o meu lugar. Então, vamos lá. Por que a psicanálise? Porque é a abordagem. E por que a abordagem psicanalítica? Porque é muito recorrente você em empresas e eles falam assim, eu tô com um problema, sei lá, na contratação não assertiva. Muitas das vezes, o problema da contratação não assertiva não é a equipe, não é o filtro desses candidatos. É a própria estrutura da RH. E quem é essa estrutura da RH? São pessoas. Pessoas competentes, porém que estão alocadas em funções diferentes. Eu colocar uma pessoa que ela tem um perfil totalmente analítico, no sentido teórico, administrativo, na linha de frente que é um perfil totalmente para lidar com pessoas, vendas, não vai dar certo. Só que isso acontece, porque a empresa muitas das vezes ela é movida pela necessidade. Então quando ela vê que encaixou o perfil 50%, 40% é melhor que nada. Então vamos colocar para dentro, é que a gente vai ensinando. Só que a gente tem que entender que existem questões que a gente não consegue desenvolver nesses indivíduos. Questões de habilidades e competências, cada um já tem a sua. Já tem o teu viés na tua personalidade, na tua identidade. Você pode desenvolver isso durante o processo dentro de uma empresa? Pode. Mas se você não tem o viés, se você não tem essa competência, pode ser que você não consiga, como pode ser que você consiga, mas também demore mais. Entende? Então, assim, muitas das vezes a gente tem que entender que não é só o problema na ponta final da contratação. São os perfis que não estão sendo analisados de forma assertiva e por isso vem esses profissionais da qual a gente não se identifica, a empresa. Não. Muitas das vezes, antes de chegar no candidato, que é esse candidato que não é um perfil correspondente ao que a empresa quer, o erro não está no perfil, mas na estrutura em que seu RH é feito. Na verdade, está errado já os próprios profissionais que já ocupam esses cargos para realizar as contratações desses perfis. Aí a gente só culpa a ponta final. Então, qual que é a ideia da psicanálise? Que a ideia não, que é o conceito psicanalítico. A gente não trata só o sintoma, traduzindo o sintoma para essa empresa, a contratação não assertiva e uma grande rotatividade, que é um grande turnover. Qual que é a raiz do problema, que é onde a gente vai? É o que? A estrutura. Primeiro vamos arrumar a casa. É aqui que tá o problema. Quando a gente arruma a estrutura, traz o método certo, que a Ferrari Psique, ela molda tudo isso. Então, esse profissional aqui, ele é administrativo, ele não tem perfil comercial, você trocou esse com esse, agora vai funcionar. Então, a engrenagem começa a funcionar certo, para que o método comece a ser comece de fato a funcionar da forma que é esperado, aí de fato você tem um RH, para que aí você consiga de fato formar um processo seletivo e por consequência ter pessoas já com suas reais habilidades e competências para poder fazer o filtro certo e aí vem os candidatos corretos de acordo com o que a empresa exige. Então você entende que nós psicanalistas, nós trabalhamos na raiz do problema, a gente não trata só um sintoma, mas a gente também vai na raiz desse sintoma, para que isso, caso futuramente esse sintoma, eu falo que venha bater, né, na porta desse nosso analisando, ele fala, opa, eu já reconheço esse caminho e esse caminho foi o que me adoeceu, então eu já entendi que não é por aqui. E eu já sei qual as formas, quais os métodos, as práticas de autoconhecimento, autorreflexão, autodesenvolvimento, autoanálise que eu tenho que ter para que eu não volte para esse caminho. Então, na empresa não é diferente.
quando a gente trata o sintoma dessa empresa, que são os sintomas, que são os problemas, nós não focamos somente nisso, mas também nós temos a competência de investigar, analisar, entender qual é a raiz desse sintoma, ou melhor, qual é a fonte, a raiz desses problemas, ok? Então, por isso que é importante a gente, psicanalistas, nós psicanalistas, né, que temos a abordagem da psicanálise dentro das empresas, mas e eu que não tenho abordagem psicanalítica? Aí tem o método da Ferraro-Psique, que tem por estrutura e base o conceito psicanalítico, que é o que vai te orientar, te direcionar a como colocar o seu conhecimento clínico dentro da empresa. Caso contrário, eu vou ser bem sincera, tem psicanalistas por formação, ou seja, é a abordagem dele, e falaram para mim, Larissa, quando eu entrei no corporativo, foi difícil conseguir um contrato. Quando eu consegui esse contrato, eu não vou mentir, eu me senti perdido. Porque eu não sabia até que ponto eu estava tratando da pessoa e que momento que era essa transição para entender o que é o profissional, ao mesmo tempo como atender a necessidade da empresa. Então você entende que é necessário ter mais que um conhecimento clínico, mas entender como que você modula o teu conhecimento clínico dentro do ambiente corporativo. Então não é... Gente, são ambientes diferentes. É aquela coisa, você vai de biquíni pro trabalho? Não, você vai de biquíni pra praia, porque o ambiente pede uma outra postura. O ambiente pede uma outra vestimenta e por aí vai. Então você não usa um biquíni dentro de um ambiente corporativo executivo, assim como você não vai usar terno e gravata para entrar na praia numa piscina. Entende? Então você tem que entender as práticas e posturas para entrar, né? Saber entrar, permanecer e de fato executar o teu conhecimento clínico de uma forma assertiva dentro do ambiente profissional. E é o método da Ferraro-Psique que vai te dar essa direção. Então, gente, vamos lá agora. Então, outras perguntas que vocês me fazem é, Larissa, como é que eu transformo meu conhecimento clínico? Como que eu transformo meu conhecimento clínico em serviços? Como que eu dou nome para isso, para que assim eu consiga levar para as empresas? Porque eu entendo que eu posso agregar. Eu vejo cenários de dificuldade, de problema. Eu entendo que eu tenho até parcialmente a solução, mas como é que eu faço isso ser algo vendável? Né? E como é essa comunicação com as empresas? Então, essa é uma dúvida recorrente de vocês. Então, eu venho trazer aqui para vocês algumas dicas. Aqui, no caso, eu trouxe duas, porque a internet tá daquele jeito, por causa dessa questão do tempo aí. Então, aqui tá direto aparecendo para mim que tá pausando o vídeo devido a uma má conexão. Mas vamos lá. Então, eu coloquei aqui para vocês, mediante as perguntas que vocês me fazem aqui na rede social, no direct, no grupo de WhatsApp. Serviços a serem prestados, ou seja, a transformação desses conceitos clínicos para os conceitos corporativos, como eu já mencionei. Então, vamos lá. Identificar conflitos invisíveis. Como é que você vai falar isso para a empresa? Eu vou prestar um serviço de identificação de conflitos invisíveis. Você vai falar, oi? Não tô entendendo. Ou identificação de conflitos do teu inconsciente. A empresa vai falar, não entendi e não me chamou a atenção. Então, gente, existem outros termos, tá? Mas eu vou trazer um dos para não fazer uma salada na cabeça de vocês. Quer entender mais detalhes e se sentir seguro para ofertar e colocar em prática, aí o método da Ferraro-Psique vai desenvolver isso em você, ok? Então vamos lá. Gestão interna. O que é a gestão interna? É identificar esses conflitos invisíveis ou conflitos do inconsciente que estão respingando, que estão influenciando o processo interno e os resultados das empresas por consequência e a saúde mental e o bem-estar e realização profissional desses colaboradores, né? Então, pode usar o termo de gestão interna. E o que é a gestão interna? Nesse aspecto, ela abrange muita coisa, porém nesse aspecto em específico eu trouxe um que é muito recorrente no sentido que as empresas buscam, então isso é interessante vocês saberem. É tratar o clima organizacional. Quando a gente fala tratar clima organizacional, ele engloba a cultura da empresa, junto com as práticas dos colaboradores em relação à postura, e ao mesmo tempo aos processos, estrutura de processo. Então, assim, é muita coisa para poder e assim, tirando e mostrando para vocês detalhes, é muita coisa. Então, quando a gente fala de gestão interna, por isso, nós psicanalistas temos esse viés a escuta. Toda reunião com uma empresa, pense que você está numa sessão de análise, não é só uma reunião.
50% é uma sessão, os outros 50% é de fato uma negociação. Não temos que ser tão empáticos, mas mais incisivos e se mostrar seguro com aquilo que você está oferecendo para a empresa, porque de fato você tem esse conhecimento, você não tem é outra questão. Mas você tem esse conhecimento, já é preparado pelo método Psique, já tem a mentoria, tudo bonitinho, então você já sabe o quê? Como transformar, modular o seu conhecimento clínico para o conhecimento empresarial e poder entrar nessas empresas e de fato gerar uma transformação, não só no conceito em que diz respeito às pessoas que são os colaboradores, mas quanto os processos internos e os resultados a serem alavancados. Então, ok. Mas por que eu falo 50%? Você tem que ser um pouco psicanalista. Você transita entre uma negociação e transita entre o psicanalista. Porque o empresário, muitas das vezes, ele te chama para uma reunião entendendo que é uma questão que ele tem de problema. Quando você tem a prática da pergunta, mas me conta mais sobre o que está acontecendo. Tá, quais são os números? Qual que é a taxa do turnover? Eu tô com problema na contratação. Hoje o seu RH ele é formado de... Como que é a estrutura do teu RH? Quem faz o quê? Quais são os números? Aí ele começa... Então, assim, o cenário, ele vai te trazendo insights de qual é o serviço direcionado e personalizado para aquela empresa. Que muitas das vezes, ou melhor, 99% das vezes, eu vou ser otimista, 95% das vezes, todo o problema que engloba muito o manejo de pessoas, o empresário ele foca no problema, mas ele nunca entende o que de fato está acontecendo. Então, quanto mais você pergunta sobre detalhes deste problema, ou melhor, desse sintoma, tá vendo como a gente transita entre o termo clínico com o corporativo? E você transita da situação do sintoma em relação ao problema, você começa a entender mais sobre o problema, que aí você entende o porquê que está acontecendo o que está acontecendo. Isso é uma aptidão, uma habilidade nossa, psicanalistas. Não esquecendo do seu posicionamento na hora de uma negociação. Então, você vai levar o termo para identificar esses conflitos do inconsciente que está gerando esses diversos fatores negativos dentro do ambiente corporativo, você vai usar o termo de negociação com esses empresários, com essas reuniões de negócios do mundo corporativo, de gestão interna. E aí, dentro desse tema de gestão interna, como eu disse, engloba muita coisa, eu trago para vocês um dos fatores que tem a ver com a gestão interna, que é o tratar clima organizacional. Como que eu aplico o tratar o clima organizacional? Você traz o quê? Dinâmicas em grupos. Gente, eu tô trazendo um dos serviços né? Que eu já tratei em empresas, de fato houve melhora, por isso agora a gente tem até contratos recorrentes, graças a Deus. Mas assim, é importante entender também o cenário, né? Não dá pra você fazer uma dinâmica em grupo sabendo que a equipe nem tá no pior cenário ali das relações humanas entre elas, né? Às vezes tem que fazer algo um pouco mais devagar para depois chegar nesse ponto. Mas nesse quesito já não é um problema, porque nós temos a nossa compreensão e análise clínica que a gente consegue entender os pontos a serem desenvolvidos. Desculpa. Então vamos lá. Então, análise em grupo, relações humanas. Plantão de atendimento individual é a compreensão desses indivíduos. Como eu falei, às vezes vocês têm que o quê? Investir nessa compreensão de indivíduos de forma singular para que depois a gente consiga ter essa relação humana no formato em grupo, ok? Então vamos lá, o outro ponto que eu coloquei é o monitoramento.